Olá. A tomografia Cone-Beam de alta resolução criou novas possibilidades de diagnóstico para a endodontia e a correlação com sintomas e sinais de sinusites, as famosas sinusopatias odontogênicas, que estão relacionadas a lesões periapicais, a fraturas dentárias ou simplesmente a infecções de origem odontogênica. Eu separei aqui três casinhos, casos simples, mas que servem para ilustrar as condições em que essas sinusites se instalam. Nós temos quadros de sinusites agudas, sinusopatias agudas, que são caracterizadas radiograficamente pelo espessamento da mucosa de revestimento do seio maxilar, sem coleção mucosa, porque ali no caso você não tem um processo infeccioso ainda, você tem, na verdade, um processo inflamatório. E, a partir disso, tem o desenvolvimento das sinusites crônicas, que são caracterizadas pelo velamento completo do seio maxilar ou pelo velamento parcial do seio maxilar. Ali no caso, já tem o desenvolvimento de uma infecção e uma coleção mucosa dentro do seio. Esses são três casos distintos que eu vou mostrar. Em todos eles, a gente pode observar a consequente instalação de um processo de sinusopatia. Então, nós podemos ver aqui no caso, segundo premolar, o elemento 15, onde foi detectada uma fratura radicular vertical. Nós podemos ver aqui, onde eu vou marcar com a seta, onde houve a fratura, uma linha de fratura bem tênue, que a gente vê tanto no córtex axial, como aqui no córtex sagital, e, consequentemente, uma lesão endopério envolvendo todo o elemento dentário. Aqui no córtex coronal, a gente consegue observar a lesão endopério, com a reabsorção da cortical vestibular e palatina do rebordo alveolar maxilar, e nós conseguimos ver tanto o rompimento da cortical vestibular, onde eu indiquei agora com a seta, como um rompimento da cortical inferior do seio maxilar. E, consequentemente, a gente consegue observar um velamento extenso do seio maxilar direito, caracterizando uma coleção mucosa. Ali há uma comunicação entre o meio bucal e o seio maxilar devido àquela lesão endopério e a consequente formação de uma sinusopatia odontogênica. Aqui na sequência de cortes axiais, nós vemos tanto a fratura radicular como a comunicação entre a lesão e o seio maxilar direito. Consequentemente, nós vemos um velamento completo do seio maxilar. É interessante que lá na região posterior, onde há um segundo molar mesializado, existe uma outra lesão endopério, que não foi o objetivo do exame, mas que nós detectamos, e também temos uma outra comunicação, um outro rompimento da cortical inferior do seio maxilar, correspondente, à região do elemento 17 e a região do elemento 15. Duas áreas de comunicação e, consequentemente, a contaminação do seio maxilar. Não necessariamente a gente precisa do rompimento da cortical para a instauração de uma sinusite odontogênica. Por infiltração, às vezes a lesão, por estar muito próxima ao seio maxilar, por infiltração de bactérias, esse seio acaba contaminado, desenvolvendo, consequentemente, todos os sintomas de sinusites. Vamos ver um outro caso, onde existem múltiplas lesões periapicais envolvendo o elemento 26. Este é um caso, como eu acabei de falar, você não tem necessariamente um rompimento da cortical do seio, mas a extensão das lesões acaba levando à contaminação do seio por infiltração. O que aconteceu nesse caso especificamente é que você não tinha obturação dos condutos radiculares. A raiz mesovestibular, no caso, tinha dois condutos, o MV1 e o MV2, mas nenhum deles estava satisfatoriamente obturado. Esses condutos eles se uniam e aqui a gente tinha as lesões
correspondentes à raiz mesovestibular, a disto vestibular, que o conduto não estava obturado, e também o conduto palatino. Então, era um caso de desenvolvimento de lesões endodônticas e, consequentemente, o desenvolvimento de sinusopatia. E agora, um terceiro e último caso, onde você tinha, aqui bem claro, o canal MV2 também não obturado. Nós podemos vê-lo aqui. E o consequente desenvolvimento de uma lesão periapical na raiz mesovestibular e o rompimento da cortical inferior do seio. Aqui no caso nós temos um velamento parcial do seio maxilar, ele não está velado por completo. E uma outra intercorrência aqui é que nós temos um conduto palatino obturado em excesso. E o material obturador, ali o cone de gutta-percha, acabou adentrando ao seio maxilar e ajudando no desenvolvimento da lesão, perdão, da sinusite. A gente tem aqui a lesão da raiz mesovestibular com rompimento da cortical do seio. E caminhando mais para posterior, a gente vê o cone de gutta-percha da raiz palatina dentro do seio maxilar e o consequente velamento parcial desse seio. Quando nós temos sinais radiográficos de sinusite, como eu falei no começo, ou quando você tem espessamento da mucosa do seio, que corresponde a um processo inflamatório agudo, ou quando você tem um velamento da imagem, que corresponde a um processo de sinusite crônica. Bom, foram três casinhos simples, mas que exemplam de maneiras diferentes a maneira como as lesões periapicais podem afetar o seio maxilar, podem causar sinusopatias. Quando não tratadas, acabam se tornando lesões crônicas, doenças crônicas para o paciente. Por hoje é só. Em breve nós teremos novos casos aqui para divulgar. Acompanhe a gente, ok? Obrigado e até a próxima.